Vou compartilhar uma tela com vocês aí, tá? Pera aí. Pera, deixa eu incluir áudio. Agora. Compartilhei. Tá aparecendo. E aí, gostaram? Gostaram da música? Essa música é um rock, Sim. né? Esse cara, ele é brasileiro. Ele canta nesse grupo chamado Xamã. E vocês viram essa pegadinha no início da música? O início é como se fosse uma música medieval, né? Era chamado de trovadorismo. Na época eles usavam versos, né, para poder falar sobre a bravura de alguns heróis. É claro que aí foi uma junção aí da música celta, dessa música medieval, com o rock, né? Mas eu acho bem bacana. Então, depois, se vocês quiserem ouvir, esse grupo chama Xamã, tá? Tem outras músicas dele aí
E dá para vocês ouvirem também, bem legal, tá? Então, Professor, oi, pode falar. se você estivesse na escola, você ia ver nossa cara sem entender nada. Ia ver o quê? Não, você não colocou a música, aí quando a gente entrou só tava uma música alta, aí você ia ver nossa cara assim, o quê? Mas a ideia é essa mesmo, era que vocês, né, ficassem naquela. O que o professor quer falar com essa música? Na verdade, é exatamente essa ideia de que ainda existem, né, alguns grupos aí que fazem ainda essa música celta. Semana passada eu compartilhei uma música viking com uma menina do sétimo ano que gosta da cultura, e a gente sempre conversa sobre essa parte dos vikings, né? Aí eu compartilhei uma música com ela dos vikings, ela gostou pra caramba. Depois, em um outro momento, eu coloco para vocês, tá? Então, assim, bom, a transição da Idade Antiga, ou seja, a Idade Antiga é exatamente o quê? É a partir do modo de produção asiático, surgimento das cidades e todas essas coisas aí, a partir desse momento histórico, né, é chamado de História Antiga, né? Mas até 476 depois de Cristo, né? Aí termina esse período e começa exatamente a Idade Média, né, como é assim chamada propriamente. Só que o período em que crava exatamente esse momento histórico é exatamente o momento de passagem, quando há a divisão, né, ou seja, a subdivisão entre Idade Média Alta e Idade Média Baixa, mas o momento em que crava o final desse período é exatamente esse aqui, ó. Em 330, quando vai acontecer o quê, ó? Essa página é a página de vocês, a página 42, tá? Quando vai acontecer o quê, né? A fundação da cidade... Não, a fundação. Isso. A fundação da cidade de Constantinopla, tá? Então, 1330 é o marco inicial de que o Império Romano já estava em ruínas. Por quê? Quando surge a cidade de Constantino, ou a cidade de Constantinopla, o que vai acontecer? Automaticamente, o Império Romano vai se fundir, né? Vai se separar, vai se fundir não, vai se separar, e aí o que vai acontecer? Vai ter Constantinopla, peraí. Então, o que vai acontecer? Aqui vai ter esse momento de racha, né, ou de quebra, aonde vai ter Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Então, do Oriente fica com Constantinopla, e a parte onde hoje é a Europa é exatamente o Império Romano do Ocidente. Mas o Império Romano do Ocidente ele tem um grande problema. Qual é o problema? O problema é que Roma não trava mais guerras de expansão. Roma não captura mais escravos. Roma não sustenta mais os seus cidadãos. E o que acontece? Automaticamente, Roma vai enfraquecendo. Roma já tem usado, inclusive, alguns povos bárbaros para poder servir de mercenários, fazendo com que, na verdade, grande parte dos segredos romanos eles sejam conhecidos por alguns povos, né, que são chamados assim bárbaros por eles mesmos. Essa etimologia bárbaros é criada pelos romanos exatamente para atribuir a povos que não são romanos. Todos que não são romanos são povos bárbaros, viu, Miguel? O Miguel estava bem interessado nessa parte dos bárbaros. Professor, quando é que a gente vai começar a falar dos bárbaros? Pois é, começamos a falar dos bárbaros agora. Então, todo povo, qualquer povo, então, os árabes, né? Então, os celtas, os germânicos, né? Os godos, os otogodos, né? Os hunos, todos esses povos eram considerados pelos romanos chineses, né? Todos esses povos eram considerados pelos romanos como povos bárbaros, né? Então, quem não é romano é... Repeat after me, né? Quem não é romano é bárbaros. Ficou claro isso? Então, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer lá... Oi? O Miguel não tá? Tá. Então, assim, eu posso dizer assim que
que Mohammed, o profeta, era bárbaro? Na visão romana, sim. Sim, exatamente, é isso aí. Eu posso dizer que Jesus Cristo era um bárbaro? Posso ou Na não? visão romana, sim. Sim. Então, que fique muito claro isso, tá? Na visão romana, qualquer povo que não fosse pertencesse àquela casta, né, romana ali, eles eram todos povos bárbaros. Então, eu posso dizer lá que os africanos eram povos bárbaros? Sim. Eu posso dizer que os povos lá do Oriente Médio eram bárbaros? Sim. Os asiáticos? Sim, né? Os bretões? Sim, né? Os celtas? Sim. Os vikings? Sim. Apesar dos romanos serem as mulheres romanas principalmente, elas eram aficionadas pelo cabelo mais alvo, o cabelo mais loiro, né? Inclusive elas faziam perucas de cabelos mais alvos. Mesmo assim, ainda era uma cultura bárbara, uma cultura pagã, uma cultura que não tinha desenvolvimento cultural, né? Então, na verdade, eles se colocavam como exatamente uma cultura de centro do mundo, por conta da linguagem, por conta da filosofia, por conta dos deuses, por conta da arquitetura, por conta das construções. Então, por conta de tudo isso, os romanos se achavam os maiorais da história. Só que eles não contavam que em 1476, lá no século V, o que vai acontecer? Vai haver uma invasão, né? E essa invasão que vai acontecer no Império Romano, de Roma, pelos Érulos. Professor, Oi, pode falar. essa invasão foi quando algum grupo deu um cavalo para o outro de presente, daí no meio da noite saíram cavaleiros de dentro desse cavalo? Não. Esse aí é o cavalo de Troia. Esse aí foi em outro momento. Nós já falamos sobre isso lá. Antes da Guerra do Peloponeso, nós falamos sobre isso no começo do ano. Lembra disso? Lembra disso aí? Tá? Não é esse momento não, tá? Esse momento é como eu falei para vocês. Dos segredos romanos já tinham vazado por os bárbaros. Então os bárbaros conheciam os bárbaros, né? Os povos que viviam na Europa ali, ou seja, as encostas do Império. Eles conheciam as fraquezas romanas. Pode falar. Você disse lá que eles se achavam, tipo, dono, que eles eram dono do pedaço, que todas as outras pessoas que eram bárbaros. Fala de novo que eu não ouvi muito bem o que você falou. Fala de novo. Você disse que os romanos, eles, tipo, todas as pessoas que não fossem romanos que estavam lá, eles eram bárbaros. Bárbaros, isso. Eles queriam ser os donos dos pedaços. Sim, eles se achavam os maiorais, né? Se achavam os Aí eu donos da... lembrei que ontem o meu pai estava falando uma coisa com um amigo dele, tipo, que ele falou lá na Espanha, que lá na Espanha tem, tipo, duas partes de raças misturadas que eles têm muito medo, que é o cigana e os marroquinos, que eles têm muito medo. Aí eu lembrei aí ele falar que eles querem ser o dono do pedaço também. Ah, sim. É que, na verdade, tem essa briga, né? Na Espanha, por exemplo, né? 1492 foi o expulso o último reino árabe de lá da Península Ibérica, né? Que foi concomitante com a chegada de Colombo aqui no Brasil. Então, há essa briga interna, porque assim, os árabes trouxeram um avanço assim desproporcional para o território ibérico, né? Na questão arquitetônica, na questão de medicina, na questão de literatura, de uma série de coisas, mas mesmo assim não foi levado em consideração, né? A Inquisição achava que eles eram hereges e tudo mais. Pode falar. Abaixo aí, Você está em que página? Página 42. Então, obrigado. Eita. Professor. Oi, pode falar. Essa ideia que você está escrevendo, coloca para baixo, por favor. Coloco. Eu coloquei. Pronto. Vamos lá. E aí, o que vai acontecer? Vai continuar, né, o período da nossa linha do tempo aí, né? Na nossa linha do tempo, nós temos também, em 1570, o nascimento do profeta Mohammed, né? Que na verdade vai ser
o profeta aí que vai criar, né? O profeta que vai criar o Alcorão, né? Muhammad. O profeta Muhammad, tá? É com 2 M's, é isso mesmo, tá certo. Muhammad, ok? Em 632, nós temos também a unificação da Arábia, né? Ou seja, é o momento em que os povos árabes, unificação, em que os povos árabes também vão se unificar, tá? É muito bacana aí do ponto de vista histórico também, né? É algo a ser lembrado, tá? Arábia, opa, Arábia. Muito bem, tá? E no final aqui, né? Aí quando nós temos o final desse período, que ele vai ser denominado como Idade Média, né? Só que a Idade Média, ela vai ter 2 períodos. O período inicial, por incrível que pareça, né? É assim, é o período de construção, mas mesmo assim esse período ele é considerado como Idade Média Alta. Ele vai de 476 e vai até por volta do século X, mais ou menos. Então, esse período é chamado de Idade Média Alta. A Idade Média Alta, baixa, é o período de consolidação da Idade Média. Vai durar ainda 400 anos. Mesmo assim, é o período que eles dizem que está em declínio, ou seja, a Idade Média Alta é quando estava no período de apogeu, é o período de desenvolvimento, né, da Idade Média. E depois é o período, né, de baixa. O período vai ser denominado exatamente pela fusão do Império Romano do Ocidente com os povos chamados bárbaros, né, que viviam exatamente aí, né, na Europa, tá? Invasão de Constantinopla pelos turcos. Opla. Professor, que página mesmo? 42. Obrigada. Certo? Então, é exatamente isso aí, ó. Tá? Nossa linha do tempo está feitinha, bonitinha, tá? Tá bonitinha. Você está um pouquinho diferente aí, mas não tem problema. Não, eu espero. Não vou mudar ainda não. Só estou mostrando para vocês como é que está aí, tá? Então, é exatamente dessa forma que é a nossa linha do tempo aí. E essas linhazinhas que vocês devem preencher aí, ok? Pode falar. Qual é a palavra que vem depois de turco? Turcos otomanos. Na hora que vocês terminarem, você me avisem aí, hein? Professor, Você saiu da tela. professor, você pode voltar no slide, por favor? Voltei. Pronto. Pessoal, rapidinho, senão a gente fica enrolado aí. Vamos lá? Professor, terminei. Então tá. Eu quero passar rapidinho uma parte aqui para vocês sobre os hunos aqui, bem rapidinho, tá? É bem rapidinho. Eu vou voltar aqui na tela para vocês, tá? Espera aí. Posso? Pronto? Terminaram, gente? Não pode ir.
Professor, eu só preciso terminar o 632 e o 1453. Então vai lá. Pode contar, professor? Posso já? Posso, Falta gente? só completar o último, falta o último. Professor, Oi. você pode subir um pouquinho um segundo? Peraí. Qual é o segundo? Esse? Ah. Nossa, gente, tem que ser rapidinho aí, senão a aula não flui, gente. Vou parar de responder durante a aula e vou mandar na aula gravada, porque eu respondo na aula, vocês demoram, ficam perguntando da página. Na verdade, quando eu falei aí da transição e da Idade Média, que é o capítulo 12, todo mundo já tinha que estar com a apostila aberta aí, né? Vamos lá? Bem, prof, pode ir? Pode ir. Posso? Então, ó, vou compartilhar rapidinho com vocês aqui, mas eu acho que não vai ter som. Pera aí que eu vou voltar lá para poder compartilhar, porque senão compartilha sem som. Pera aí que eu vou colocar os povos aqui, compartilhar, incluir som. Vou colocar aqui só para vocês saberem um pouquinho sobre Átila Uno, tá? Esse cara foi um cara que foi o calcanhar de Aquiles aí dos romanos. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E vocês estão acostumados com Átila, biólogo e pesquisador, mas esse Nerdologia é sobre Átila e os Hunos. Você já ouviu falar em Átila Uno? Pode ser por causa de livros, jogos de estratégia, uma trama em que ele batiza um meteoro que vai destruir a Terra, ou pela piadinha ruim que envolve um carro. Ele costuma ser retratado como um líder violento de uma tribo bárbara, muitas vezes acompanhado do epíteto flagelo de Deus. Átila teria sido enviado à Terra como um castigo aos pecados e um teste de fé. Durante muito tempo, ele foi retratado em quadros e documentos com um rosto que lembra de um demônio, com feições pontudas e insinuação de chifres em sua coroa ou em seus cabelos. Na verdade, a maioria das representações dele é inventada. Átila não era nem um demônio, nem parecido com Gerard Butler. A origem dos Hunos está nas estepes da Ásia Central e da Mongólia, primos dos turcos e dos mongóis. Átila era mais parecido com artes que são fruto de reconstruções a partir de descrições e documentos da época e vestígios arqueológicos, com feições asiáticas e vestimentas de peles e couros de animais das estepes. Outra característica física dos hunos, e que possivelmente causou muita estranheza nos romanos de sua época, era o alongamento craniano. E isso não tem nenhuma relação com alienígenas, mas era algo feito por diversas culturas, amarrando ou delimitando o crânio de recém-nascidos, modelando o seu crescimento. O lugar atualmente associado aos hunos, inclusive no nome, é a atual Hungria, latim para terra dos hunos. Ali já foram encontrados crânios do período dos hunos que foram artificialmente deformados e nenhum era de origem asiática. Ou seja, muito provavelmente, tribos que eram submetidas aos hunos adotavam ou eram forçados a adotar os costumes dos dominadores. Isso ilustra bem uma característica importante. Os hunos não eram exatamente um povo, mas uma confederação de diversas tribos guerreiras que adotavam costumes similares, se uniam para conflitos em larga escala e tinham relações familiares e hierárquicas entre si. O lugar de origem dessas tribos é no interior do atual Cazaquistão e com ligações especuladas entre os hunos e povos chineses e siberianos. Esse costume nômade é o que explicaria quando vemos quadros, outras imagens de uma horda huna devastando a terra como uma praga? Não! Na verdade, esse nomadismo era bem mais vagaroso, com cada clã formado por cerca de 1000 pessoas de todas as idades, com dezenas de clãs. Um objeto símbolo desse nomadismo é o chamado caldeirão huno, grandes panelas de bronze carregadas para cozinhar para famílias inteiras ao mesmo tempo.
Esses nômades conduziam muitos animais. Segundo o pesquisador russo, uma família nômade de 4 pessoas na estepe asiática consumia cerca de 700 gramas de carne e 8 a 10 litros de leite e derivados por dia. Isso quer dizer que os bandos hunos conduziam ovelhas, cabras, mais ovelhas, vacas, ainda mais ovelhas, bois de carga, ovelhas e muitos cavalos. Os cavalos eram importantes não apenas para o nomadismo, mas também para as táticas de combate dos hunos, uma soma de montaria e arcos complexos. As crianças, desde cedo, aprendiam a montar e a caçar, uma atividade que todos os povos nômades realizam para complementar seu alimento. Os hunos conseguiram organizar grupos de guerreiros a cavalo muito velozes e que conseguiu atingir seu inimigo à distância, já que os hunos disparavam suas flechas ainda montados. A expressão tiro de huno durante muito tempo foi usada para se referir ao ato de disparar uma flecha em um cavalo em movimento de costas. A velocidade do ataque desses bandos, que inspiraram a imagem de uma praga se espalhando, era explicada pela quantidade de cavalos. Cada guerreiro costumava levar até 10 cavalos extras, trocando de montaria quando uma se cansasse. E o que explica a capacidade do arco dos hunos, considerado o mais potente da atividade, com alto poder de penetração, que inspirou os arcos mongóis e turcos. Sabe quando você está jogando um RPG e encontra um arco composto? Ele tem esse nome, pois é feito de vários materiais, um núcleo de madeira, a parte externa de ossos ou chifres e a parte interna com tendões de animais. Lâminas de ossos nas extremidades e no centro mantinham todo o conjunto firme. Tudo isso era selado com cola de peixe e encerado. Isso permitia um arco mais curvo e flexível, sem perder firmeza, acumulando mais energia no disparo do que um arco feito apenas de madeira. Povos nômades, como os hunos, são atualmente mais pobres e em menor número que civilizações sedentárias. Para obter diversos produtos e riquezas, os hunos negociavam com vizinhos ou exigiam tributos, ou partiam para o saque. E essa é a importância de Átila. Antes dele, os hunos eram essa confederação de bandos. Ele foi o único rei dos hunos que conseguiu unificar os clãs ao ponto de se tornar uma ameaça aos romanos. Por volta do século III, os hunos estavam ao norte do Mar Cáspio. No século seguinte, na região da Crimeia. No século V, eles chegam ao rio Danúbio, sob o comando de Átila, que reinou por cerca de 20 anos, segundo o da época. O rio era a fronteira do Império, e os hunos batem na porta dos romanos. E quando eu digo bateu na porta, eu quero dizer quando Átila, em 435, exigiu mais de 300 quilos de ouro para não atacar o Império, por ano. Cansados de ter que pagar esse tributo, em 443, Constantinopla enviou um exército para expulsar os hunos da fronteira. Após vencer a batalha, Átila decidiu subir o preço, 900 quilos por ano, ter um vizinho rico como o Império Romano era a receita do sucesso, né? Na verdade, foi o contrário. Átila criou uma capital e os clãs se estabeleceram na estepe húngara. Os romanos apontaram embaixador para a corte de Átila, Prisco de Pânio, a principal fonte escrita sobre o rei dos hunos. Por cerca de uma década, os hunos se tornaram um dos vários reinos chamados de bárbaros na fronteira do Império, inseridos nos jogos políticos por títulos e riquezas. Existem diferentes versões, mas provavelmente Átila exigiu se casar com a irmã do imperador. Como dote, ele governaria metade do Império do Ocidente. O imperador recusou e Átila cruzou o rio Reno para saquear a Gália e enfraquecer o Império. O resultado foi a Batalha dos Campos Cataláunicos. Ela não foi apenas entre Átila e o exército romano, mas duas grandes alianças de povos ditos bárbaros. Átila conseguiu impor pesadas baixas a seus inimigos, incluindo a morte de Teodorico, o rei visigodo. Mesmo assim, o exército e a aliança dos hunos estavam enfraquecidos e tiveram que se retirar. Ele morreu 2 anos depois, em um banquete, e com isso, os clãs hunos e seus antigos vassalos se dividiram. Somente ele conseguiu unificar os hunos. Embora liguemos os hunos à atual Hungria, essa ideia é romantizada, criada em tempos modernos. Na prática, o assentamento dos hunos tem pouco impacto, tanto na população quanto na cultura húngara atual. Por sua característica geográfica, a Hungria era um ponto de encontro de diversos povos. Foram séculos de miscigenação entre povos da estepe, germânicos e eslavos. Inclusive, o nome da Hungria no idioma local não vem dos hunos, mas de outro povo nômade da estepe, os magiares.
Além disso, populações nômades não costumam ter grande influência na amostragem genética de um país, já que são em menor número e precisam se misturar com os nativos. Só que não podemos culpar os húngaros por reivindicar Átila como um símbolo nacional. Afinal, você também gostaria de dizer que é da família desse biólogo, pesquisador e saqueador do Império Romano. Nos comentários do último Nerdologia sobre o Museu Nacional, muita gente comentou sobre culpados, orçamento, essas coisas. Vou repetir o recado e lembrar... Gostaram? Legal. Bem bacana, né? Então, oi. Bem legal, né? Então, só pra gente, porque aqui no começo do livro de vocês, tá exatamente falando sobre Átila Uno, né? Átila Uno foi um cara que acende aí. Se vocês quiserem assistir o filme, eu acho que no Netflix não, no YouTube tem o Átila Uno. Quer ver? Eu vou até compartilhar com vocês aqui, ó. Quer ver? No YouTube. Aqui, ó. Átila Uno, quer ver? Tem um filme aqui, é um filme bem legal. Esse aqui, ó. Não é esse aqui. Esse? Não, aqui é a biografia dele. Não sei se... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aí, gente? Pessoal, vocês estão vendo? Gente? Estamos. Tá. Esse aqui, tá. Nossa, tem alguém compartilhando negócio aí com áudio ligado de televisão. Nossa, que chato, hein? Ó, esse aqui, ó. Gerard Butler. Tá. Oi? É esse filme aqui, tá? Ó, acabei não entendendo o que você falou. Não entendi não o que você falou. Eu acho que a Carol Zamboni, que o microfone dela estava aberto, acho que ela esqueceu aberto. Tá. Beleza. Então, aqui, né? Deixa eu só colocar no 12 aqui, pra gente compartilhar. 12. Ah, a aula gravada da semana passada tem toda a correção lá dos árabes, viu, gente? Se vocês entraram lá lá dá para ver, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Aqui são duas fotos, né? Aqui é uma foto do século V, olha que bonitinho, né? Tudo o Império Romano, tudo em paz. E aqui é com a invasão dos Herúleos aí, tá? Mas não eram só os Herúleos, como vocês viram, que estava, né? As portas da Europa, ou as portas de invadir o Império Romano. Os hunos também estavam batendo e só não invadiram porque, na verdade, Átila obrigou os romanos a pagar impostos aí altíssimos anualmente. E quando ele se negou em pagar, o que aconteceu? Os hunos iam e faziam umas grandes hordas para poder tentar obrigar eles a pagar novamente, né? Até que ele acabou sendo assassinado. Assistam o filme, vale bastante a pena, tá? Oi. Esse período, né, de invasão, ele é chamado de Alta Idade Média, ou seja, vai ter uma fusão entre os povos bárbaros e os povos romanos, né? A partir desse momento, eles vão criar um outro tipo, né, de construção, né, de sociedade que vai ser a base do quê? Das vilas. Ou seja, eles vão começar a fazer vilas rurais. E aí, o que vai acontecer? Esse processo é um processo muito interessante, porque aqui não está tudo bonitinho a cidade. Se a gente olhar nessa foto, não está bem bonitinha a cidade, gente? Aqui, ó, não está tudo bonitinho a cidade? Né? E aqui eu tenho uma cidade já, né, ó, até com o céu nublado aqui, ó, mostrando que a coisa tá feia aí na cidade. O que vai acontecer? As pessoas, elas vão tomar o caminho oposto. Então, elas vivem nas cidades, só que agora elas vão tomar o caminho, o caminho das áreas rurais. Por quê? As áreas rurais tinham os senhores. E nessas propriedades, os senhores conseguiam dar proteção a essas pessoas, tá? Então seria o caminho inverso, né? No primeiro período, lá em Roma, o que vai acontecer? Eles vendem as pequenas propriedades e vão para o capital do império para serem custeados, para serem sustentados. Agora, ao contrário disso, o que eles vão fazer? Vão fazer o caminho inverso. Eles vão para as grandes propriedades para poder gozar de segurança, tá?
Então, ó, os povos que vão invadir o Império Romano são todos esses aqui, tá? Então, povos germânicos, eslavos, os tártaros, que são os mongóis, tá? Pessoal, mutem os microfones, mesmo para passar a folha, atrapalha os outros ouvir, tá? Olha lá. Então, os germânicos, eles vão dar origem aos povos francos, os godos e os saxões. Os saxões são os que vão povoar exatamente a parte de onde é a Inglaterra, tá bom? Os francos é os que vão conquistar a parte de onde hoje é França, tá bom? E os germânicos aqui, que são os godos, né, a parte da Germânia, onde hoje é a Alemanha, tá bom? E aí, esses povos aí são povos que também, né, fazem parte do mesmo ciclo aí. Aí, entre os povos bárbaros são os eslavos, né? Eles são lá do lado da Rússia, então República Tcheca e todos esses lugares hoje, né? Pensando no mapa, tá? E Polônia, tá? Então são esses povos aqui, ok? E esses povos aqui são os mongóis, hunos, turcos e búlgaros, são da parte asiática, ali onde eles chamam de steppes, né? Que fica entre o Cazaquistão, né? Entre o deserto que liga a China, tá? E até o lugar onde é a China mesmo, tá bom? Aqui nós temos exatamente de onde é que esses povos saíram, tá? Então aqui, ó, os germanos, né? Então nós temos exatamente de onde esses povos, eles são aí. Vou parar a aula, gente, até vocês se decidirem aí o que está acontecendo aí com o microfone. Se quer perguntar alguma coisa, perguntem, por favor. Tá. Então, vamos lá. Então, continuando aqui, ó, nós temos aqui, ó, os suevos. Ó, nós temos aqui, ó, os suevos, os visigodos, os vândalos, né? O reino de Chepidos, né? E de Odoacro. Oi. Pode falar. Nada. Ó, esse reino aqui vai ser um dos reinos mais importantes, né? Esse rei Odoacro, na verdade, esse povoado aqui, onde hoje é a Itália, né? Vai ser um dos mais importantes, por quê? Porque, na verdade, é exatamente onde está hoje Itália, e é exatamente onde era a cidade de Roma, tá? Então, é um dos reinos que vão se destacar mais. Esse cara é um germano, tá bom? Aqui, né, nós temos a constituição das vilas, né? Então, por exemplo, ó, vocês veem que, na verdade, os povos que eram chamados bárbaros, eles têm várias configurações, né? Tem lá uma postura um pouco mais asiático, tá vendo? Ó? Mas também tem essa cultura de cultuar coisas como rituais da natureza, né? Ar livre, olha lá, né? Usa lá pele de animais e tal, tá vendo? Ó? O outro tem uma parte mais rudimentar, tá? Esse outro aqui, um guerreiro escocês, ó, tá vendo? Escandinavo. Então tem vários povos diferentes, né? A base religiosa desses povos é exatamente a natureza. Só que quando eles invadem o Império Romano, para eles conseguirem se sustentar, o que vocês acham que eles fazem? Para se manter no Império Romano. O que vocês acham que eles fazem? Ou eles trabalham ou eles fazem os saques. Então, na verdade, já não tem mais como você ficar fazendo saque, porque você tem outros povos bárbaros e você não pode ficar tentando arrumar briga, né? Ficar arrumando briga é complicado. A primeira coisa que eles fazem... Para trabalhar? Também. Mas a primeira coisa que eles fazem é uma fusão entre povos bárbaros e Igreja Católica. E é exatamente esse período que vai denotar a Idade Média. A Idade Média, a instituição máxima, não é o rei. É a igreja. É a igreja.
Então, é exatamente a igreja fala assim, não, nós permitimos que você invada o Império Romano, porque os romanos também eram povos devassos, eram povos que faziam isso e aquilo e tal, mas eu só posso se vocês também se converterem ao cristianismo. E aí é exatamente nesse momento que os povos bárbaros começam a se converter ao cristianismo, a fim de quê? A fim de que os povos credenciem o seu governo, né? Respeitem o seu governo e fiquem ao lado deles. Então, é exatamente assim que vai acontecer, tá? Então, aqui nós temos, né, a primeira dinastia, né, que é com o rei Clovis, chamado de dinastia merovingia, com o rei Franco, né, que na verdade eles vão estar exatamente como eu falei para vocês, na parte ali onde é França, tá? Ó, França, Paris, Orleans, esses lugares aqui, ó, tá vendo? Então, essa é a primeira dinastia. Essa primeira dinastia, ela vai durar de 481 até 511, viu que não é muito grande, né? Então lá, dinastia carolíngia, porque na verdade eles têm a origem em Carlos Magno, né? Ou Carlos Magno, que foi um dos principais reis medievais, tá? Então início com Pepino Breve, né? Patrimônio de São Pedro, as terras da igreja, tá? Como eu falei para vocês, né? Carlos Magno, principal rei medieval, que dividiu o seu reino em condados. Então, esses condados aqui, ó, né, na verdade, que foi a forma que Carlos Martelo ele achou de unificar os povos aí e tentar dar uma sanada nesse problema. Mas só que quando ele dividiu isso em ducado e tudo mais, o que ele fez? Acabou se tornando as propriedades feudais, tá? Mas que, na verdade, quem mandava era exatamente a igreja, tá bom? Então, o Clovis se converte ao... Pessoal, é sério, mutem os microfones, gente. Ó, não sei o que queira falar. Quiser falar alguma coisa, tudo bem. Estão enxergando aí? Tá compartilhado com vocês? Tá, aqui o Papa compartilhado, coroando. Tá, então beleza. Então o que acontece? Ó, conversão de Clovis, né? Os reis eram indolentes e preguiçosos, né? Então tem a figura a figura aí no palácio aí, como que seria essa ideia aí, tá? Vejam que na verdade as palavras em latim. Pode falar, moça. Pra mim tá um pouco cortado, não dá pra ver inteiro. Eu vou subir. Você espera um pouquinho? Então assim, ó. Eu tava fazendo. Tá. Então assim, vocês podem notar que na verdade as palavras em latim elas não vão sair do dicionário, tá vendo? Ó, criou Missa Dominique, né? Ou a missa dominicana, ou a missa de domingo, tá? Então, assim, na verdade, não vai mudar aí as expressões aí, o latim vai continuar, as missas serão realizadas em latim, e os livros, né? Porque como esses povos, eles são povos que, na verdade, não frequentavam escolas para poder serem alfabetizados, então eles mantêm os povos da mesma forma, a não ser com exceção de alguns povos da elite que conseguia, né, aprender a ler e escrever. Mas, no geral, toda a parte literária, toda a parte de cultura, toda a parte de produção de cultura vai ficar à mercê de quem? Da própria Igreja Católica, tá? Então os reis não escrevem livros, quem escreve livro é a própria Igreja Católica, tá? E aí exatamente nesse momento histórico, né, que vai ganhar força uma coisa chamada de iluminuras, tá? Ou seja, é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um tipo de iluminura.
Aqui são os povos celtas. Os povos celtas, né, são povos assim bem interessantes aí do ponto de vista histórico, porque na verdade eles são povos que são bons da guerra, bons na agricultura, mas também eles têm essa coisa do poder curativo, né? Tem essa coisa de usar ervas, tanto que grande parte desses povos eles vão acabar sendo acusados de bruxaria, tá? Pelos os próprios padres aí, tá? Lá na página 46 de vocês, tá? Tem lá um textinho pequeno aí, vou fazer a leitura deles para vocês, tá bom? Transformação causada pelos bárbaros, né? A chegada de grandes levas de povos bárbaros causou profundas transformações na vida dos habitantes da Europa Ocidental. A esse respeito, leia o fragmento e observe as ilustrações. Então, exatamente essa parte aqui, ó, quer ver? Que eu passei para você. Essa aqui, ó, tá? Então, a primeira mudança de ordem econômica é a ruralização, ou seja, eles saem da cidade e vão para as áreas rurais, como eu falei para vocês, tá? De um mundo que fora fortemente urbanizado pelos romanos e a ruína das estradas, das oficinas, dos entrepostos, que é lugar de paradas, tá, gente? Dos sistemas de irrigação, das culturas e uma regressão técnica que bate particularmente a pedra, que deixou lugar a uma volta de madeira como material essencial de construção. O refluxo da população urbana para a zona rural não enche o vazio deixado pela regressão demográfica no lugar da cidade, urbis e a vila. O grande domínio que se torna a célula econômica e social de base, a unidade de exploração de povoamento é a mansa, ou são terras dos mansos servis, tá? Que é exatamente o que vai ser chamado de servidão coletiva, ou pessoas que são presas à terra, tá? De superfície muito variável, mas em geral pequena, capaz de manter apenas uma família. A economia monetária recua, dando lugar a um aumento das trocas. O comércio de grande raio de ação quase desaparece, com exceção de materiais dispensáveis como o sal. Então, veja, nesse momento histórico é muito, muito interessante, porque assim, as pessoas, eles, na verdade, como se houvesse... Como é que eu vou falar para vocês, né? É até difícil de explicar, né? Nesse momento histórico, é como se eles tivessem regredido, sabe? Regredido culturalmente. Mas não é que foi uma regressão, é que na verdade é o que o momento histórico apontou. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, as cidades terminaram. Não, as cidades não terminaram, só que o comércio entre cidades parou. Então, por exemplo, as estradas usadas pelos romanos para ir para as batalhas quase não eram utilizadas. Por quê? Roma foi dividida assim, ó, dividida em loteamentos. E esses loteamentos eram chamados de propriedades feudais. Então, essas propriedades feudais, por isso que ganhou o nome de feudalismo, tá? Essas propriedades feudais tinham cada um dono. Então, por exemplo, eu não podia passar para cá. Se eu passasse para cá, eu tinha um problema, porque eu estava invadindo a terra do dono aqui, tá? Aí, o que os senhores fazem para poder, de alguma forma, né, não perder suas terras? Eles acabam terceirizando essas terras, que é chamado de manso servil. E esse manso servil é onde vai ficar, né, uma pessoa que vai receber essa terra, mas ele paga para viver nessa terra. Tudo que ele produz é um sistema de meeiro, 50% vai para o senhor, mas ele tem que pagar uma série de outras tributações que nós vamos ver um pouco mais adiante, tá? Ok, gente? Gente, ok? Gente? Ok. Tá. Ok, professor. Então, aqui eu acho que essa parte aqui termina a nossa parte aqui com a história dos celtas aqui, tá bom? Mas aí eu vou voltar aqui que eu vou responder umas questões com vocês ainda. Pera aí. Deixa eu ver.
Voltem lá na página 44, por favor. Seus feios. Essa já respondemos, tá? Página 44. Aqui? Ok. Vamos lá. Aqui nós temos um texto, no qual a Rafaela falou para mim que tá louca para ler. Quer ler, Rafaela? Quer começar, Rafaela? Pode ser. Então vai lá. Eu começo já do texto ou leio o que está em cima? Por favor, lê o que está em cima. O texto a seguir se trata da chegada dos povos bárbaros ao Império Romano. De acordo com o ponto de vista do monge Salviano, também autor do Tratado do Gouvernement de Dieu, sobre o governo de Deus, Muito bem. escrito no ano 400. Tá. Então pode mandar. Posso ler o texto? Peraí, deixa a Rafaela vai até Romana e depois você continua. Tá bom. Vai lá, Rafaela. A verdade é que os bárbaros foram favorecidos pela cumplicidade ativa ou passiva da massa da população romana. Continua, moça. Eu continuo ou ela começa? Não, a moça continua. A outra, né, começa aí. A Heloísa. estrutura social do Heloísa. A estrutura social do Império Romano, em que as camadas populares eram cada vez mais esmagadas por uma minoria de ricos e poderosos, explica o sucesso da invasão bárbara. Eu continuo para aqui. Pode parar. Quem continua? Ouçamos Salviano. Quem continua? Eu posso continuar, professor? Por favor, manda ver. Ouçamos Saviano. Os pobres são despojados, as viúvas choram, os órfãos são espezinhados a tal ponto que muitos deles, inclusive bem-nascidos e que receberam uma educação superior, refugiam-se entre os inimigos. Muito bem, pode parar. Então, olha que interessante, né? Com a invasão bárbara, né? Então, assim, os que eram endinheirados não tiveram nenhum tipo de regalia, não, né? Então, na verdade, as mulheres eram mortas, né? Os filhos eram espizinhados por cavalos e tudo mais. Então, não teve moleza para ninguém, não era porque tinha dinheiro, porque tinha uma outra classe social que os povos chamados bárbaros deram moleza, não, tá? Quem continua, por favor? Posso, Pro? Pode sim. São diferentes dos povos entre os quais se retiram, nada tem de suas maneiras, nada de sua língua, e se ouço dizer, nada tão pouco do cheiro fétido dos corpos e dos trajes bárbaros. No entanto, preferem dobrar-se a essa diferença de costumes e sofrer entre os romanos injustiça e crueldade. Então, olha que interessante, né? Os povos romanos, eles preferem viver lá entre os costumes bárbaros, né? Porque, assim, eles usavam couro, então o couro, né, faz com que sue bastante, né? Como eles eram povos que viviam cavalgando, então eles não tinham o hábito de muitos banhos aí. Então, o que acontece? Muitos romanos preferiam viver dentro dos costumes dele, que não eram um costume romano, né? Mas viver lá junto com eles do que, na verdade, passar por parte da injustiça e a crueldade dos próprios romanos, tá? Então é bem legal o ponto de vista aí do Salviano aí, tá? Então, de acordo com o texto, responda as questões. Qual a situação narrada pelo monge Salviano teria sido responsável pela destruição dos povos romanos aí? Então, vamos lá. Então, a situação de miséria e injustiça pela qual passava
a população romana. Vírgula, em que os pobres e despojados viúvas viúvas choram os órfãos espe 2. Para o monge, quem foram os responsáveis pela distribuição, por essa distribuição? Segundo ele, uma minoria formada pelos ricos e poderosos, certo? Terceira, de que forma os bárbaros são descritos pelos monges, né? Então, ele descreve são descritos como pessoas diferentes do romano, né? São descritos como pessoas diferentes dos romanos. Na língua, nos trajes, e também numa outra coisa, na higiene, né? Sim? Posso dizer que na higiene também, gente? Posso? Sim. Tá. De acordo com o monge, qual era o tratamento destinado aos bárbaros pelos romanos? Sobe um pouco, por favor, professor. Então, os romanos mais pobres toleravam eles, né? Toleravam eles do que viver, né? E desasses. Toleravam eles, né? A dominação bárbara. Por último, né? A última aí. Por qual razão os romanos tinham essa reação? Pelas injustiças, né? Os endinheirados aí eram muito, né? Muito ruim com eles, então por conta disso eles preferiam a crueldade dos povos bárbaros, a falta de modos aí dos povos bárbaros, né? Ou de costumes diferentes dos deles, a viver com tamanha crueldade que eram dos ricos aí, tá? Professor, Oi. depois você pode voltar na A, que eu perdi uma palavrinha, por favor. Entendi. Voltar na A? Mas deixa eu só terminar isso aqui, peraí.
Você ainda tá na A? Nossa. Não, é que eu fui fazendo as outras e aí eu pulei a entender. Qual que é a palavra? A situação de miséria e injustiça pela qual passava a população humana, em que os pobres, despojados, viúvas choram, os órfãos que são viúvas choram e os órfãos são espezinhados. Obrigada. Pronto? Nada. É só para eu terminar aqui, tá? Poderosos de Roma. Pronto. Acabou. É isso aí. Vamos lá que eu quero fazer esse do mapa com vocês também, tá? Faço rapidinho do mapa com vocês. Professor, Oi? Não entendi. calma aí. Eu tô. Aqui. Pronto, gente. Calma, professor. Terminei, professor. Professor, na letra E, não é aqui eram submetidos? Cadê? Na letra E? Sim. Então pelas injustiças e crueldades a que... Será que era? Eu pulei. Que estavam. Estavam submetidos. Pronto. Esqueci uma palavrinha. É que eu subi a tela aquela hora. Acabei esquecendo a palavra. Pronto, galera. Posso? Pode. Posso, gente? Pode. Então tá, tô passando aqui. Agora... Mas tá demorando demais, gente. Precisa ir mais rápido um pouquinho, senão fica difícil aí. Eu terminei, professor. Professor, Oi. quando eu tinha terminado, eu tirei print, né? Porque se você passasse, a gente teve que ter. Sim, eu sim. tirava na foto e copiava. E eu já fiz, Então. eu posso mandar no chat, aí você pode ir passando outras coisas. Tá. Posso então? Posso passar então, gente? A gente não ficar enrolado aqui. Não. Copia e cola no chat. Copia e cola no chat. Quem tá falando? Quem tá falando? Coloca
copia e cola no chat. Mas, gente, eu dei o tempo para vocês fazerem as questões. Nem precisa, será que precisa mesmo eu compartilhar, jogar no chat isso aqui? A primeira sumiu, não sei o que aconteceu, a primeira sumiu. Vou colocar a partir da B só. Atrapalha pra caramba, demora pra fazer essas coisas, sabia? Ficar copiando, colando aí, demora pra caramba. Olha lá, alguém compartilhou aí com vocês, gente. Nem precisava colocar. Aí, ó. Esse tempo que demora para colocar as questões é melhor, então, esperar vocês copiarem. Fala. Eu não sei nem se vai dar tempo, porque faltam 10 minutos de aula. Dá tempo sim. Calma aí. Minha aula tem que acabar 11 horas. 10h50, porque aí tem um intervalo de 10h50 para ter um intervalo para as 11. Não, eu sou malvado. Até entrar na aula. Não, eu sou malvado. Tem que ir até às 11 horas a minha aula. É porque, tipo, às vezes dá problema, professora. Eles fizeram isso para ter mais um tempo, eu acho. Não, eu sou malvado. Não quero saber, não. Sou malvado. Sou super malvado. É nada. Eu vou deixar um tempinho para vocês. Você pode deixar. Tô brincando. Mas o Pietro fala que eu sou malvado mesmo. Né, Pietro? Pietro é a Rafael. Eu nunca falei nada, professor. Tô zoando. O Pietro é a Rafaela. O Pietro é a Rafaela Miguel. Fala que eu sou malvado. Eu sou mais malvado. Não é que você é malvado, né? Você dá muita lição. Ah, não dou muita lição, coisa nenhuma. Larga a mão, vai. Opa. Vamos lá. Então, vou passar agora a tela rapidinho, tá? Isso aqui é bem rapidinho para responder, por isso que eu quero responder com vocês. Ó, o que ele pergunta aqui, ó. Observe o mapa, né, a seguir, dos reinos germânicos de 1476. Ou seja, o período que os povos acabam adentrando aí, tá? Então, o que eles pedem aí para vocês colocar? Se tem 3 povos que faziam parte dos povos germânicos. Então, eu posso colocar os suevos. Eu posso colocar suevos, tá? Eu posso colocar os visigodos, tá? Eu posso colocar os vândalos, tá? Eu posso colocar os ostrogodos. Eu posso colocar também os álamos, não, alamados. Eu posso colocar os francos, tá? Que eram povos importantíssimos aí, ok? Tá bom, acho que tá bom, tá? Então tem povo pra caramba aí, é só copiar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí, pronto. Aí, que reino se formou onde estava localizada a capital do Império Romano? Então foram os povos, né, que se formaram lá. Foi o reino de quem que foi mesmo? De quem que foi o reino ali? O reino de Odoacro, não é isso? Tá escrito aí, ó, no mapinha de vocês, tá? Lá na botinha aqui da Itália, ó. Quem é o Odoacro, professor? É o rei. É o rei que se fixou lá, tá? É o primeiro reino, ó, aqui, ó, Odoacro, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, tá bom? Deixa eu passar a borracha, porque senão não dá pra ver, tá vendo? Aqui, ó, tá? Outra parte aí.
Aí Mas o depois. primeiro rei não era o Clovis? Não. Esses aí deram origem. O Odoacro foi o primeiro reino. E ele se formou exatamente aí. Mas o reino lá de Clovis e Carlos Martelo é mais acima um pouco aqui, ó. Perto de Ravenna, aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó, tá vendo? É que na verdade é da dinastia. O primeiro rei é esse Odoacro. E depois dele vem toda uma dinastia, tá? Que é a dinastia de Carlos Martelo e tudo mais. E cria essa máxima aí na Europa. Aí ele coloca aqui na terceira, né? De qual grupo germânico se originou o Odoacro? Então, quem que foi que entrou lá primeiro mesmo? Qual foi o povo que entrou lá mesmo? Os Herulos, não é isso? Tá aí no mapa conceitual de vocês, tá aí como é que fala? Na linha do tempo de vocês, tá? Aqui embaixo eles perguntam o seguinte: compare o mapa dos reinos germânicos com o mapa atual e identifique. O grupo que se localizou na região da África, né? Qual foi? Foram os. Quem que estava aqui embaixo? Olha lá, ó. Pera aí, gente, ó. Ó, aqui na região da África, ó. Onde era Cartago, ó. Que povo que tá aqui? Quem me fala? Que povo é esse aqui? Hã? Pessoal, tô perguntando. Quem é aquele povo ali? Tá falando que são os vândalos. Muito bem, são eles mesmo, tá? Os vândalos. Então, gente, ó, isso aqui é localização, tá? É importante vocês, porque tem muitas questões aí de concurso que cai esse tipo de pergunta, tá? O reino que se estabeleceu onde hoje é a Espanha. Aonde está a Espanha aqui, seus feios? Qual que é os povos aqui, ó? Os... Onde que é Espanha, professor? Oi? Não sei onde que é Espanha. Espanha? Onde que fica a Espanha? Aqui, Nossa, menina. Aqui, ó, na Península Ibérica, aqui, gente, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então Tá são vendo? visigodos. Isso! Olha que legal. Você já pegando noção aí geográfica agora, tá? Olha lá. Então são os visigodos. Professor, sobe, por favor. Subo. Tá? Mais um pouquinho. Ô, professor, você poderia descer a um, por favor? Não, mas não precisa copiar tudo, não. Eu coloquei povos a mais, tá? Vocês podem copiar só 3 mesmo. Tá pedindo só 3, tá? É que eu sou meio exagerado. Ah, tá bom. Obrigada. Só 3 tá ótimo. Ó, tá. Os álamos, os alamados e os francos, tá? Não precisa, não. Posso responder a última? É a última, gente. Deixa eu responder logo, tá? Então, onde estavam localizados os francos em 776? Então, onde atualmente... Onde é que é mesmo? Onde é que estava? Atualmente... Não. Atualmente... Vamos achar lá? Onde é que eles entraram lá? Quem é o povo que ele perguntou? Os francos, né? Onde eles foram aqui? Ó? Cadê os francos? Me ajudem a achar aí, gente. Ó, o reino dos francos aqui, ó. É onde hoje no mapa é exatamente o quê? É exatamente Polônia e Alemanha, tá? Alemanha. Oi? E Polônia. Oi? Certo? É isso aí. Prontinho.
Professor, Oi, hoje nem você quis ligar a câmera? não entendi, desculpa. Hoje nem você quis ligar a câmera? Nem consegue desligar a câmera? Por quê? Hoje nem você. Não, Pro, a gente tá dizendo, ai, nem você hoje quis ligar a câmera. Mas ele tá com a câmera ligada, eu tô vendo. Tô com a câmera ligada, tô na parte de baixo aí da tela. Isso. Eu tô vendo ele aqui. Dá um tchauzinho, professor. Eu também Tô tô vendo vendo. ele dar tchauzinho. Eu acho que você Eu não. desativou o vídeo de entrada. Muito bem. Tá com a câmera ligada. A tela tá compartilhada com vocês ainda, tá, né? Tá compartilhada a tela? Sim. Tá. Professor, é até a C, né? Não, não é até a C. É até a C, isso mesmo. Aí termina, isso mesmo. Quem terminou pode sair, tá bom? Tchau, Pro. Tchau. Tchau, professor. Falando nisso, vocês lembram? Vocês me eu gravei a aula. Gravei. Gravou. Gravei a aula. Gravou. Que susto que eu tomei.